Agora nós vamos ter nosso momento de exposição bíblica com o Paulo Silas, fazer a apresentação dele aqui. Ele é advogado, especialista em direito trabalhista e civil, cientista social, mediador e conciliador, membro do comitê gestor da Rede Cristã de Advocacia Popular e assessor auxiliar na ABUP, na região São Paulo, Mato Grosso do Sul. Está em Campinas. Bom, passo a palavra ao Paulo, que Deus o conduza nesse momento. Gente, prazer em ver todos vocês aqui. Prometo ser breve, não vai ser algo demorado, vai ser algo rápido, que eu sei que a fome já começa a acontecer agora, mais ou menos esse horário, né? Então, eu prometo ser rápido na exposição, e eu queria, então, que vocês voltassem ao tempo, tá? A gente vai lá para a Babilônia, nós estamos no profeta Daniel, no capítulo 1 do profeta Daniel. Então, imaginem, gente, para dar um contexto para vocês sobre a exposição bíblica, imaginem que, e até fazer um paralelo com o Brasil, nós estamos lá há uns 7, 8 séculos antes de Cristo, Israel é desolada, Jerusalém é atacada pelo rei Nabucodonosor, e é levado diversos jovens como prisioneiros para o palácio real de Nabucodonosor. E lá, naquele momento, né, a partir do versículo 4, todos os jovens, capítulo 3, versículo 3, né? O rei Nabucodonosor chamou Apenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre prisioneiros israelitas alguns jovens de família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deveriam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir o palácio. Então, imagina se fosse nós, hein? O Brasil é atacado, o Brasil existe uma guerra, e nós fomos para os Estados Unidos, né? Porque se a gente pensar na potência mundial paralela com a Babilônia, é os Estados Unidos. Provavelmente os Estados Unidos, lá na Casa Branca, não tem aqueles palácios maravilhosos que as fotos mostram que tinham na Babilônia, com aqueles jardins, né, extensos, mas nós, aqui a maioria de grau universitário, muitos com mestrado, estamos lá reunidos com o rei Nabucodonosor, todos bonitos, né, sem nenhum defeito físico, de acordo com ele, que tinha umas exigências assim. Eu não sei se eu com óculos estaria presente ou não, mas tudo bem. Enfim. E aí o rei mandou chamar os jovens israelitas para receber todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele. O rei comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo desses jovens, eles deviam começar o seu serviço no palácio. E os reis, e eles também tinham que aprender língua e estudar os escritos dos babilônicos. Entre os escolhidos está Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Apenas lhe deu outros nomes, isto é, Belzazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava, por isso foi pedir a Apenas que ajudasse a cumprir o que havia resolvido. E aí eu vou resumir mais ainda o texto, né? E Daniel, estou lendo o versículo 11, tá? E Daniel foi falar com o guarda, a quem Apenas havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e de Isaías. Daniel disse a ele: quero pedir que o senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o senhor fará com a gente o que quiser. E o guarda concordou, e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho, que devia ser servido aos 4 jovens, e só lhe dava legumes para comer. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônicos, dos babilônios, né? Mas Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim dos 3 anos de preparo, que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Apenas levou todos os jovens até a presença do rei. Então falou com eles, e entre todos não havia quem se
comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos da Babilônia, de toda a Babilônia. Então, né, gente, para a gente resumir aqui, houve a invasão, Daniel foi levado, Daniel ficou por 3 anos comendo e 3 anos de preparação para ser um profissional do reino da Babilônia. Então era como se fosse uma escola mesmo, porque eles tinham que aprender a língua babilônia, os escritos babilônios. Então existia toda uma preparação para eles exercerem a profissão futura deles. E quando eles conseguiram exercer a profissão, eles se destacaram na profissão deles. Entre todos os sábios da Babilônia, eles eram os que respondiam melhor às questões do reino. Eu queria chamar a atenção aqui ao desafio que Daniel teve, assim como os seus amigos, né? É o desafio ético, é o desafio de obediência a Deus, né? Todos sabem que a lei mosaica, ela tem restrições de alimentos. Então, por exemplo, carne de porco não é permitido, entre outras regras de pureza que existe no Velho Testamento, na lei mosaica. E Daniel, por ser judeu, ele queria seguir a lei por obediência a Deus, por amor a Deus, porque ele nunca deixou o amor a Deus ficar em primeiro lugar na vida dele, nunca deixou que o amor de Deus ficasse em segundo plano. Então, essa daí foi a primeira postura dele, né? Ele quis obedecer a Deus, porque ele amava a Deus acima dos prazeres da degustação da culinária babilônica. E eu acho que esse é o nosso desafio, né? Todos aqui somos peregrinos, nós sim moramos no Brasil, somos brasileiros, mas nós somos peregrinos, nós somos cidadãos de outro reino, nós somos cidadãos do reino de Deus. E muitas vezes, na nossa sociedade, vão querer impor questões éticas, questões que vão contra a palavra de Deus e questões que geram injustiça. E nós aqui estamos tentando, né, nessa caminhada cristã, ser luz para esse reino terreno, para esse reino no qual nós moramos, no qual Deus permitiu que nós vivêssemos aqui. E eu queria chamar a atenção de uma coisa muito, muito interessante aqui, né? A Babilônia era o império e Israel foi ocupada. Teoricamente, Daniel e os amigos dele não precisavam não tem um conflito ético aqui. Você imagina, nós somos ocupados por um outro império. Vamos supor que os americanos invadem aqui, coloquem a bandeira dos Estados Unidos, obriguem a gente a falar inglês, obriguem a gente a usar calça jeans, que é norte-americana, obriguem a gente a comer lanche, a comer fast food todo dia, porque é a comida deles. Imaginem esse cenário, né? E ainda mais, e nós fomos chamados para trabalhar com a pessoa que criou toda a ocupação do nosso território. A gente é transportado para os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos, lá em Washington, eles querem que a gente trabalhe para eles. É um conflito. É um conflito. Inclusive, se a gente for muito inteligente para eles, é um grande conflito. E esse é o conflito de Daniel. Você acha que Daniel não era nacionalista? Daniel não pensava no povo dele, né? Daniel não pensava na reconstrução de Israel, na tomada novamente de Israel? Ele era inteligente, ele era sábio. Com certeza ele pensava nessas coisas. Tá?
Daniel também não tinha os seus conflitos também? Tinha seus conflitos com o ambiente que ele estava inserido? Tinha. Era um ambiente inóspito, não era a religião dele, não era a crença em Deus único, era um império babilônico, né, com outros deuses. E muitas vezes a gente se encontra nessa situação. Uma situação complicada, complicada mesmo, eticamente complicada. E eu gostei da postura de Daniel, porque ele sempre quis obedecer a Deus e fazer o melhor. Então ele fez o melhor na Babilônia, ele se doou, no sentido de aprender outra língua, de ser o melhor entre todos ali do reino da Babilônia. Então é, nós não podemos deixar de fazer aquilo que é o melhor para a sociedade, independente do ambiente que nós estivermos. Porque pensem bem, né? Às vezes a gente não gosta de um chefe, a gente não gosta de alguém. E aí a gente pensa assim, eu não vou trabalhar legal com esse chefe aqui, porque eu não quero que ele fique, ele não sabe incentivar ninguém, né? Mas a postura de Daniel não é essa. A postura de Daniel é pensar não no chefe, mas pensar no serviço. Não, o serviço precisa ser feito. O serviço precisa ser feito da melhor forma. Né? Então ele teve uma outra postura. Uma outra postura. Com certeza ele pensava em Israel também. Não tenho dúvida disso. Mas é uma relação sensível, tênue, entre justiça e injustiça. É muito tênue. Eu sou advogado e vocês acham que eu não, muitas vezes, em 7 anos de profissão, eu não me encontro em situações tênues? Me encontro, entendeu? Situações éticas tênues, me encontro. E qual que é o parâmetro, então? Qual que é o parâmetro, então, do que nós podemos ou não podemos fazer? Acho que o primeiro parâmetro é sempre ter em mente amar a Deus e obedecer a Deus. Tem concessões que Daniel não fez, mesmo na Babilônia. Então ele não fez a concessão alimentar na Babilônia. Ele era vegetariano, né? Praticamente. E não queria comer carne de porco. Então ele não quis desobedecer a Deus nesse sentido. Tem coisas que vão ser pedidas a nós no meio profissional que nós temos que barrar e falar que não. Não, isso daqui eu não faço. Isso daqui eu não faço. Eu lembro de uma situação, o meu escritório advoga para clínicas médicas, e dentro dessas clínicas do grupo, eles também tinham uma concessão de hospital. Né? Agora a gente está deixando de advogar para eles agora recentemente. Não vou falar o nome, né? Mas o meu cliente ele tinha uma concessão de um hospital no Rio de Janeiro. E aí lá no Rio de Janeiro, com essa concessão, o secretário municipal lá da cidade, que eu não vou falar o nome da cidade, só para preservar meu cliente, que não é a capital, não queria liberar a verba do SUS. Queria liberar a verba do SUS, porque era uma concessão, né, pública-privada. E aí o meu sócio foi até lá conversar, o secretário falou assim, olha, a gente precisa, né, um hospital, um monte de gente depende disso, tal. E aí o secretário foi muito claro, assim, olha, tudo tem o seu preço. Tem o seu preço. Meu preço para liberar a verba é tantos por cento. E aí o meu sócio ficou achando um absurdo, ligou para o dono pro nosso cliente, né? Falou assim, olha, o responsável, né, pro presidente da empresa, falou assim, olha, eles querem isso, né? Olha que absurdo, tal. Aí o nosso cliente falou assim, olha, aceita então, faz aí a negociata. Aí o meu sócio falou assim, não, meu sócio também é cristão, meu sócio falou assim, não, isso eu não faço. Eu não vou fazer nenhuma negociata. Manda outra pessoa para cá se vocês quiserem fazer negociata, mas isso eu não faço.
Esse aqui é o tênue, entendeu? Esse que é o tênue. Ele tinha que passar o recado, porque de fato, né, era um recado, e ele não fez. Aí ele voltou para Campinas, não fez nada. No final também, eu acho que a empresa também não fez, porque nós ganhamos um mandado de segurança para liberar o dinheiro. Então, no final a gente conseguiu juridicamente resolver o problema. Mas assim, essas propostas. E essas propostas, elas são muito comuns no ambiente corporativo, muito comum no ambiente corporativo. Propostas contra o compliance. Quem então é contador, que trabalha com contabilidade, com questões tributárias, meu Deus do céu, então aí as propostas são de sonegação são enormes no país. E, e é isso que tem que estar muito claro na nossa mente, né? O que nós devemos, o que nós não devemos aceitar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a nossa contribuição. Porque nós não precisamos ficar apenas numa agenda negativa do não, do negativo, né? Do que nós não podemos fazer. Isso é algo que é muito claro também na palavra de Deus. Daniel contribuiu. Eu creio que da cabeça de Daniel, ele está contribuindo para a humanidade. O sucesso babilônico tem muito mais a ver com o sucesso daquelas pessoas de ter uma melhoria de condições de vida para aquela nação, para aquele povo. Até para ele conseguir concessões para Israel também, assim como aconteceu com Neemias. Tem um livro da Bel muito bom, Neemias Profissional, o Profissional do Reino. Acho que é do Reino o nome do livro, do sociólogo Paul Freston. Livro muito bom. Também foi uma concessão que ele conseguiu para que Israel pudesse ter o templo reconstruído. Então, muitas vezes, o nosso trabalho tem que ser na agenda positiva. E aí eu falo um pouco da Recap, que é um ambiente que eu estou, né? Eu estou na Rede Cristã de Advocacia Popular. Isso, nem minhas profissões a serviço do reino. Esse é o livro. Eu falo na Recap, que é um ambiente que eu estou inserido, que é uma rede cristã de advocacia popular que nós criamos, né? E o nosso intuito ali ao criar essa rede, o Marquinhos também, que for com vocês, está presente, qual que é o nosso intuito? É de tentar ser sal e luz no ambiente jurídico. Por quê? É difícil. Né? O ambiente jurídico é um ambiente. Eu vou falar para vocês o ambiente jurídico, o que é o ambiente jurídico para vocês, tá? Vou resumir aqui. Das salas de aula que eu tive contato com vários alunos no trabalho, é um ambiente que as pessoas entram no curso pela questão financeira e pela questão do status, porque no Brasil se chama advogado de doutor, mesmo sem ter doutorado. Então, tem uma relação de status, tem uma relação financeira. Então, as pessoas são muito materialistas, individualistas e pensam em ganhar dinheiro. E a advocacia é um instrumento para esse fim. Um instrumento para esse fim, tá? Eu digo que 80%, mais ou menos, pensa dessa forma. Né? E aí vocês veem na TV vários escândalos, advogados sendo presos porque se envolvem com clientes, todas as esferas, porque existe esse problema ético muito, muito grande. E esse problema começa na graduação com as pessoas que se interessam em fazer direito. Tá? E tem uma parcela que se interessa pela justiça, se interessa por outros fins, que não é necessariamente somente a questão financeira. E assim. Então, e qual que é a dificuldade? A dificuldade é porque no dia a dia se lida com todos os tipos de advogados. Então a gente pensou em criar uma rede cristã de advocacia popular com o intuito de levar uma agenda positiva cristã para a sociedade brasileira. E isso é muito importante, né? A gente fez questão de se intitular cristão para as pessoas reconhecerem em nós a nossa fé. Isso poderia ter sido feito de uma forma individual? Poderia. Poderia, sim. Porém, é mais difícil. É mais difícil. Fora de forma coletiva é mais fácil. E também nós não queríamos ficar em pautas somente cristãs, né? Porque seria muito cômodo, muito cômodo.
né? Existe outra associação, até muito maior que a nossa, que a pauta dela é liberdade religiosa, é um trabalho excelente, magnífico, maravilhoso que eles fazem, tá? Porém, essa é a única pauta deles, né? E com certeza que Deus abençoe eles. Eu acho isso maravilhoso o trabalho deles, inclusive porque não é essencialmente somente para evangélicos, né? Eles também defendem o direito de liberdade religiosa plena para todas as crenças. Mas ficar apenas na pauta religiosa, sendo que o Brasil tem tantas demandas a ser resolvidas, né? E eu acho que esse que seria o nosso chamado, esse que seria a nossa agenda. Se nós temos uma agenda de vida, né? E eu queria mesmo, assim, através do profeta Daniel, mostrar isso para vocês, né? Mostrar isso para todos os presentes, porque eu também tento mostrar para mim isso. E eu acho que a Aliança Bíblica Profissional tenta trazer isso para nós, que é o quê? Pensarmos em uma agenda positiva do bem comum, aonde nós estamos inseridos, como profissionais, como profissionais. Então, se é psicólogo, psiquiatra, tem várias questões, né? Tem a questão que foi discutida recentemente aí sobre a questão da internação, que foi deixada a internação compulsória, agora está tendo uma discussão se pode ou não ter a internação do manicômio judicial, não, do manicômio, né? Mas se for feito, tem que ser feito de uma forma diferente do que foi feito há 20 anos atrás, que era totalmente indigno. Na educação nós temos aí uma demanda enorme, o nível educacional do Brasil é baixo, no ensino fundamental. Na saúde temos um desafio enorme também de campanhas, de tentar desmistificar muita coisa com respeito de vacinas, com respeito de saúde pública, de cuidado com o corpo, né, em toda a área da saúde. E quem vai ser o protagonista dessa agenda? Quem que será o protagonista dessa agenda? Nós, como cristãos, inseridos no Brasil, o que nós estamos fazendo para o Brasil, para a sociedade brasileira, para o povo, para os refugiados, para os pobres, para os iguais? O que Daniel estava fazendo? Daniel se preparou 3 anos, negou comer a comida do rei, mas com certeza ele aprendeu tudo sobre a Babilônia, aprendeu a língua babilônica, e ele foi servir a Babilônia, mesmo não gostando do rei Nabucodonosor, talvez, né, não sei se ele gostava ou não gostava, no final ele até criou uma intimidade, como todo mundo conhece a história, né, revelava sonhos, tudo mais, mas ele não se negou a trabalhar com o rei, ele não se negou a trabalhar com o rei, né, e isso é importante também. Não quero falar sobre política, pensando no cientista social, mas nós vivemos um país polarizado, e o bem comum onde quem entra num país polarizado, né? Seja com esse governo atual, seja com o governo posterior, que são muitas vezes antagônicos entre si, mas e aí? A gente vai boicotar esse governo atual, a gente vai boicotar o governo posterior, porque temos coisas que não concordamos nos dois governos, ou nós iremos trabalhar para o bem comum da sociedade? Eu acho que nós temos grandes desafios, e a palavra hoje é essa: sejamos como Daniel, obedientes a Deus, fiéis a Deus até a morte, mas que temos a responsabilidade de não trabalharmos apenas no ambiente individual nosso, mas em pensarmos de forma coletiva, como profissional. Não pensamos apenas na nossa remuneração própria, no nosso sustento, que é uma preocupação totalmente digna, totalmente certa. Porém, não nos limitemos apenas aos nossos recursos financeiros. E isso, gente, é algo muito sério, porque institucionalmente falando,
a presença nós, como evangélicos, em ambientes de associações não evangélicas, em ambientes de governo, em ambientes de conselhos, em ambientes é quase que nula, é muito pequena, muito pequena, muito pequena. E aqui eu falo para um ambiente profissional de pessoas graduadas das melhores universidades do país. E eu sei que aqui a maioria, sim, é graduada nas melhores universidades do país. Nós somos essa elite assim como o Daniel. Só de ter um grau universitário, a gente já se torna uma elite dentro do país. Um país que só 17% consegue ter o grau universitário e 83% não consegue. Então eu queria deixar para vocês essa palavra de desafio de uma agenda positiva, que nós possamos ser esse sal, essa luz de Cristo mesmo, temperar essa sociedade e mover a sociedade para a justiça, para a paz, para a conciliação, para o crescimento, para o desenvolvimento, independente com quem está à nossa frente para a gente trabalhar, mas que nós precisamos trabalhar. Amém?